A gente muda de assunto, produção? A gente vai para a licença paternidade? Maravilha, vamos falar de licença paternidade, assunto importante hoje, porque tem um projeto que tramita na Câmara e que pretende ampliar os benefícios de forma gradual, chegando a 30 dias a partir de 2031. A boa notícia é que já há um acordo com o governo para aprovação dessa matéria. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o relator do projeto, o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde para você, para todas e todos que nos escutam, para também todos que fazem o Metrópolis, que abrem a oportunidade para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é a licença paternidade, a lei do pai presente e a presença do pai nos primeiros dias de vida dos filhos, que é fundamental para fortalecer os vínculos, fortalecer a família e ajudar em construir um Brasil mais próspero. Exatamente, para construir uma igualdade também aí entre mulheres e homens, tirar um pouco do peso aí, literalmente, do colo feminino. Deputado, em que pé que está esse projeto? É um projeto que prevê que a licença paternidade tenha 30 dias, mas esses 30 dias já não começam de cara, vai ser de uma forma escalonada, então eu queria que você explicasse como vai ser o projeto e em que pé que isso está dentro do Congresso Nacional. Esse projeto foi aprovado no Senado, veio para a Câmara. O projeto do Senado, ele falava apenas em ampliação para 15 dias. E na Câmara existia uma iniciativa da bancada das mulheres que propunha um aumento para 30, depois 45 e 60 dias. Eu fui designado relator no plenário, nós aprovamos a urgência desse projeto no primeiro semestre e na última semana eu apresentei o relatório fazendo um aumento gradual começando por 10 dias, então no ano de 2027 passa para 10 dias, e aumentando 5 dias a cada ano, chegando em 2031 com 30 dias. Por que é que a gente fez isso? Primeiro, porque é necessário um prazo de adaptação das empresas e também do poder público, já que esses dias passariam a ser financiados com recursos da Previdência Social, como é a licença maternidade hoje. A licença paternidade hoje ela é custeada pelos empregadores, mas a licença maternidade já é com recursos da Previdência Social. Então, como vamos expandir os dias da licença paternidade, a ideia é equiparar também a licença maternidade sendo pago pela Previdência. Por isso que precisa de um prazo para a implantação e começaria a valer a partir de 2027. E depois iria fazendo uma evolução gradual. A gente fez isso olhando para outros países do mundo e vendo que o Brasil, infelizmente, ainda está muito atrás. E eu não falo da Europa ou dos países desenvolvidos, dos próprios vizinhos nossos. Na América Latina, a média é em torno de 9 dias de licença paternidade. Países como a Colômbia, por exemplo, já tem 14 dias de licença paternidade. Então a gente faria uma rampa que primeiro nos colocaria acima da média dos países da América Latina, da América do Sul, depois nos equipararia, né, com países em desenvolvimento do mundo todo. E, em último ponto, quando chegássemos aos 30 dias, nós estaríamos num patamar de países desenvolvidos, que eu acredito que é um patamar possível. O Brasil precisa, sim, olhar e se espelhar em países desenvolvidos. Nós somos uma grande nação, uma das 10 maiores economias do mundo, né? Um dos 10 maiores também países em termos de população, e precisamos nos espelhar nos países desenvolvidos. E garantindo isso que você falou, Neila, que é muito importante, a igualdade para homens e mulheres. Porque hoje, infelizmente, a licença paternidade curta, ela gera dois problemas. Primeiro, uma desigualdade no mundo do trabalho, quando as mulheres sofrem preconceito quando vão ser contratadas, porque a licença maternidade é muito maior do que a licença paternidade, e também uma desigualdade no trabalho de cuidado, quando o trabalho de cuidado, desde a criação dos filhos, até quando um pai adoece, já mais idoso, até os trabalhos também dentro de casa, acabam sobrecarregando também as mulheres, porque há uma divisão injusta desse trabalho de cuidado. Então a gente também olha para esse projeto para reduzir essas duas desigualdades. Bom, deputado, então nós teremos 10 anos aí para que sejam completados os 30 dias nessa licença paternidade. Então, digamos que lá em 2035 a gente tenha os 10 dias de... Não, no caso, 5 anos. São Ah, 5 dias por ano. Então, começando em 2027, por conta desse prazo da adaptação, em 2031 chegaria aos 30 dias de licença paternidade. Nós estamos fazendo um esforço grande e eu acho que a sociedade
precisa nos ajudar nessa missão de conscientização aqui interna da casa, porque infelizmente nós somos uma Câmara dos Deputados formada por maioria de homens e que muitas vezes não tem essa mesma sensibilidade que a sociedade tem, primeiro da divisão do trabalho e cuidado e segundo dessas desigualdades no mundo do trabalho. Então, a gente precisa de apoio da sociedade, dessa conscientização para que a casa possa dar esse passo, que é mais curto do que o que nós gostaríamos de dar. É lógico que o desejo era avançar ainda mais do que isso, mas é um passo necessário e é um passo que, se olharmos no tempo, desde a Constituição de 88, que nós não temos avanço nenhum. Na Constituição de 88 foi prevista a licença paternidade de 5 dias e de lá para cá não tivemos avanço nenhum. Então, olhar para esses 30 dias como um avanço significativo também é importante. Olhar que nós estamos parados desde 88 e a partir de 2027 iríamos avançar 5 dias por ano, né, que foi o máximo que a gente conseguiu desde a Constituição de 88, foi garantir esses 5 dias. Não, concordo plenamente que é um avanço muito importante para nós enquanto sociedade. Eu entendo que os empresários não gostem desse tipo de assunto, muito por isso. Essa licença paternidade vai ter que ser paga aí pelo governo federal, o governo que já está com dificuldade de fechar as suas contas. Eu estava vendo aqui que isso pode causar um aumento aí de 4,34 bilhões em 2027 nas questões fiscais, chegando em 8 bilhões em 2029 e quase 10 bilhões de reais em 2030. Então, é despesa obrigatória para o governo. Não estou dizendo que é um valor alto ou que é um valor baixo, são só números que a gente acaba falando por aqui, mas como a gente estava falando agora, deputado, sobre fechamento de orçamento, lei de diretrizes orçamentárias, é importante também que as pessoas entendam que o dinheiro do seu imposto também pode ser revertido para esse tipo de situação, que esse sim é o resultado que a gente espera enquanto sociedade, trazer resultados de fato para quem paga os impostos, né? Mas vai ter um impacto. Esse impacto financeiro, fiscal, já foi conversado, deputado? Sim, nós tínhamos inclusive incluídos na MP 1303 a compensação a partir daquele aumento da carga tributária que seria feita em cima de bets das fintechs e dos bancos de maneira geral, com juros sobre capital próprio, tudo aquilo que estava previsto na 1303, que chegava a um montante, juntando redução de despesa e aumento de receita, a um montante de 35 bilhões. Então, se a gente for ver os 4 bilhões que seriam necessários para o primeiro aumento da licença paternidade, eles seriam quase que 10% do aumento que estava previsto na 303. Então, apesar de ser um valor razoável, é um valor que ele cabe sim dentro do orçamento público. Ele é um valor que o que necessita é uma decisão política de dizer, nós vamos priorizar esse tipo de ação, esse tipo de programa, né, da licença paternidade. Da mesma forma como o governo, por exemplo, decidiu priorizar o pé de meia, que custa 9 bilhões por ano, também pode decidir, como tem apontado a partir das conversas que nós temos feito, principalmente com a SRI, que vai priorizar sim a extensão da licença paternidade e fazer com que o país se equipare minimamente aos seus vizinhos, onde, como eu já disse, países que têm um patamar até de uma renda média inferior à do Brasil, mas que já tem 10 dias, 14 dias de licença paternidade aqui mesmo na América do Sul, na América Latina. Então, é essa decisão política que eu acredito que seja o mais importante, é dizer, esse recurso, que é um recurso significativo, ele vai ser destinado ao fortalecimento dos vínculos dos pais com o filho, à igualdade das condições de trabalho entre homem e mulher e também da divisão do trabalho de cuidado entre homem e mulher, e vai ser esse investimento que nós entendemos que seja importante de ser feito. Deputado, o senhor acredita que vai ter facilidade para aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados neste momento de enxugamento de recursos, de dificuldade de captação também de recursos por falta de impostos? Esse vai ser um momento que vai se conseguir aprovar esse projeto? Eu acredito que temos condição, sim, de aprovar esse projeto, porque é um anseio da sociedade. Existe, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que há um vazio legislativo, porque a Constituição previa que existisse uma lei específica da licença paternidade e essa lei nunca foi feita. E existe uma pressão da sociedade de maneira geral. E como eu disse,
nós não estamos aqui falando em um passo só, nos equipararmos a países desenvolvidos, a países que têm uma renda muito maior. A gente está falando de uma série de passos que vão ser dados e que os primeiros deles é para que a gente fique pelo menos acima da média no contexto da América do Sul e no contexto da América Latina. Então, entendo sim que existe essa possibilidade desse projeto ser votado. A questão orçamentária, como foi dito, existe um ano para adaptação, porque começaria o aumento em 2027. Então, existe todo um tempo para adaptação em relação à questão orçamentária, né? Como você bem trouxe, nós estamos discutindo agora a LDO e a LUA do ano que vem, então não fazia sentido isso começar a valer no ano que vem se não tivesse orçamento para o ano que vem. Então, por isso que a ideia é que comece em 2027. E entendo sim que existem condições de nós avançarmos. Inclusive, o próprio setor produtivo, você falou, existe resistência de uma parte? Existe, mas de outra parte, existe o entendimento da importância disso. Hoje o Brasil já tem um programa de benefício fiscal que chama Empresa Cidadã, que confere benefício a 20 mil empresas brasileiras, que essas empresas já estão dando 20 dias de licença paternidade para os seus funcionários via benefício fiscal. Além disso, existem empresas que dão mais do que os 20 dias. Eu vou citar o cálculo citar aqui o exemplo de uma empresa internacional que é o Google. O Google já dá 18 semanas para os seus pais numa coisa que eles chamam de baby bond, que é uma licença para a criação dos vínculos mesmo do pai com o filho. Então, a gente entende que é possível e que existe parte do setor produtivo que já entendeu que valorizar as famílias, que dar condições melhores de trabalho também aumenta a produtividade, aumenta a retenção daquelas pessoas no ambiente de trabalho e que isso contribui positivamente também com a economia de maneira geral, principalmente no médio e no longo prazo, porque parte dos impactos da presença do pai, né, e desse fortalecimento das famílias, eles são colhidos no médio e no longo prazo. Deputado, já existe uma previsão para pautar o assunto lá na Câmara? Como eu disse, o relatório foi apresentado na última semana, então esse projeto já está pronto para ser pautado. Essa semana, o presidente Hugo Mota pautou projetos na área da educação e de primeira infância. Nós fizemos o apelo para que fosse votado também o projeto da licença paternidade, mas por enquanto não está na pauta desta semana. E continuaremos pedindo ao presidente Hugo que faça e que paute esse projeto, que é muito importante, e entendemos também que cabe ao presidente da casa decidir o momento do projeto ser pautado e a partir do momento que nós vimos, né, a repercussão do relatório, isso tem ganho o debate público. Eu tive, nos últimos dias, concedendo entrevistas a vários veículos de comunicação, inclusive agradeço muito ao Metrópolis por ter aberto essa oportunidade. E a receptividade do texto é muito boa, né? Junto à sociedade, junto ao setor produtivo e aqui na Câmara dos Deputados também. Então, nós imaginamos que isso vai criar as condições necessárias para que o presidente Hugo paute e nós não temos dúvidas que, em sendo pautado, esse projeto será aprovado pela Câmara dos Deputados, porque tem sim a maioria dos votos para ser aprovado dentro dessa questão que nós fizemos, com acordo com o governo, com a conta que cabe dentro do orçamento público, com o prazo para que isso possa ser feito a partir de 2027 e com o olhar não apenas para os países vizinhos, mas outros países em desenvolvimento e chegando no final de 2031 num patamar de colocar o Brasil em pé de igualdade com países desenvolvidos. É lógico que nós ainda estaremos atrás de alguns países que têm uma cultura muito mais forte em relação à igualdade de gênero, como, por exemplo, países nórdicos, mas nós estaríamos em linha aí com vários países do mundo, inclusive países como Portugal, como França, como Alemanha, que têm em torno de 30 dias de licença paternidade, e também países como a China, onde muita gente acha que a China é muito restritiva em termos de direitos trabalhistas, mas várias províncias da China já dão entre 20 e 30 dias de licença paternidade também para os trabalhadores chineses. E é o que eu falo sempre aqui no contexto, deputado. Você que está em casa nos assistindo, e essa pauta ela é importante para você, cobre o seu deputado, cobre o seu parlamentar, peça a ele que vote, que vá atrás, que brigue por esse projeto que de fato é relevante para todos nós enquanto sociedade. Deputado, obrigada por vir falar aqui do projeto conosco, um projeto muito importante e espero que seja pautado logo.
Muito obrigado. Eu espero também. E o trabalho da imprensa de levar essa informação para as pessoas é fundamental para que possa ser pautado e ter o máximo de transparência e que a Câmara dos Deputados espelhe a opinião da sociedade, que já disse em pesquisas que mais de 70% concorda com a ampliação da licença paternidade. Eu agradeço muito e espero voltar aqui depois do projeto aprovado também. Muito Já está obrigado e um grande convidado. abraço a todas e todos. Obrigada, tchau, tchau.